Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você em casa. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, irmã Beth. Dormiu bem? Dormimos muito bem. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você de casa também, que o seu sono tenha sido restaurador, assim como foi o nosso, né, irmã? Sim. Muito bom descansarmos, sabendo que nós temos um Deus que nos guarda enquanto nós estamos dormindo, Ele está ali, né, olhando por nós. Que Deus seja louvado por a vida de cada um de vocês. E agora, vamos orar, né? Vamos dobrar os nossos joelhos diante dessa majestade, desse nosso Deus Criador, que é digno de toda honra e glória. Vamos orar então neste momento. Oremos. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao teu nome porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e está sempre ao nosso lado, Pai. Nos momentos bons e ruins, o Senhor é aquele que nos fortalece e que tem nos mantido. Nós te agradecemos porque nós temos a tua companhia e temos a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos guia, nos dirige ao longo deste dia, desse estudo que vamos fazer, que o Senhor possa estar nos dando entendimento, que o Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender tudo o que o Senhor quer que nós compreendamos. Abençoa todos os nossos familiares, os nossos queridos, também todas as pessoas que acompanham este estudo, que as tuas bênçãos possam recair sobre elas também, ó Pai, e que elas aprendam de Ti e que elas possam vir a Te conhecer de forma plena, Senhor, de forma assim que elas possam estar no céu e que nós possamos nos encontrar todos juntos, estarmos reunidos para ali louvar o Teu nome e Te agradecer por tudo. Nós Te honramos e agradecemos, não somos merecedores de nada, mas em nome de Jesus que pedimos tudo isso. Amém. Amém, Senhor. Agora temos um outro momento, né, que é tão importante, que é o nosso verso. Um verso que nos ajuda durante o dia, nos momentos ociosos, nos momentos de aflição, não é? É verdade. Nos ajuda muito. E vamos buscar ali o consolo para nossa memória, né, que ainda não está restaurada. Mas quando chegarmos no céu, uma única vez será suficiente, pela graça de Deus, né? Mas enquanto isso, vamos juntos ler a palavra do nosso Senhor. Quer contar? Não fazer contar? 3, 1, 2, 3. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Amém. Amém. E que você em casa tenha um dia muito abençoado. Que o seu dia seja um dia cheio do Espírito de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe ao longo desse estudo. Fique com Ele. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Um bom dia para você. Já pegou a sua Bíblia e o seu livro Profetas e Reis? Nós vamos abrir agora. O nosso estudo da madrugada foi 1 Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E também estudamos o capítulo 14, do Profetas e Reis, no espírito e virtude de Elias. É interessante o que a Bíblia diz sobre algumas pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz do rei Jeorão, que era o esposo da rainha Atalia, que ele se foi sem deixar saudades. Olha que expressão dura, né? Falar sobre alguém. Porque geralmente a pessoa, se ela não foi boa em vida, pelo menos na hora que morre, alguém tem algo bom para falar, né? Mas a pessoa mesmo na morte, a palavra de Deus dizer, e esse se foi sem deixar saudades. A Bíblia também fala de um outro rei. E esse rei Acabe. Eu queria ler com você o que está escrito em 1 Reis, capítulo 21. Veja aí na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, no versículo 25. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Acabe. Amém? Diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Pensa num casal imbatível, o casal destruidor, você vai pensar no rei Acabe, imbatível para o lado péssimo da palavra. O rei Acabe e a rainha Jezabel eram um casal destruidor para Israel. A Bíblia diz que ele era um homem fraco, mas era um homem também vendido. Mas diz que ele tinha uma companheira que era quem incitava, ou seja, quem apoiava, quem fortalecia o seu lado ruim. E essa companheira era a rainha Jezabel. Agora eu quero perguntar para vocês, quando a Bíblia nos traz essas histórias, o cenário que a Bíblia monta, por que a Bíblia ainda é atual? Porque depois de tantos séculos, nós ainda continuamos a estudar a Bíblia e ela fala ao nosso coração. Porque o que aconteceu no passado é um prenúncio. É uma maneira de Deus mostrar o que vai acontecer novamente no futuro. Por isso que você lê a Bíblia e você se identifica. O grande conflito, ele vai continuando. E o que Deus nos deixou revelado do que aconteceu no passado é uma maneira, é um método de Deus de nos preparar para aprendermos com os erros do passado e os acertos e vivermos na nossa parte nesse grande conflito de uma maneira vitoriosa. Nós não precisamos ser como Acabe e Jezabel. Nós precisamos ser como Elias. Por isso que no estudo de hoje diz que é no espírito e virtude de Elias. Elias foi um grande homem. Vocês concordam comigo? Sim. Concordam também que nós precisamos ser como Elias? Sim. Olha, a Bíblia diz que nós que vivemos nessa época, na época final do grande conflito, nós somos o terceiro Elias. Recebemos esse título. E no estudo de hoje eu queria pontuar aqui com vocês, né? Você que está aí do outro lado e a nossa igreja aqui, a posição de Elias no meio de uma sociedade tão apóstata.
Nós vimos em capítulos atrás que a apostasia ela tinha tomado conta do reino todo. E que muitos deuses eram adorados e a palavra de Deus estava por terra. Porque os líderes, os maiores da nação, queriam nem saber de Deus. Estavam perdidos também e entregues à idolatria. Só que o livro falou algo interessante. E eu quero perguntar a você, será que existe reis Acabes em nosso tempo? E rainhas Jezabéis em nosso tempo? Olha aí, um casal unido pelo que era errado. Eu queria que você achasse aí no seu livro o primeiro parágrafo. Achei no seu livro. Ele começa assim: através dos longos séculos que tem passado. Neste parágrafo diz o seguinte, mais ou menos aí na metade do parágrafo, diz assim: o presente século, vamos um pouquinho antes, a história, acharam essa parte? A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Não pensemos que estamos em uma época diferente. Diz que o nosso século está ocorrendo as mesmas coisas que ocorreram ali no período em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Agora eu te pergunto, nós não temos Baal em nosso tempo. Que deuses será que nós podemos servir em nosso tempo? E aqui continua dizendo: riquezas, fama, prazeres, as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus, tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Nós temos os deuses modernos. Eu quero te dizer que Satanás, ele continua trabalhando. Às vezes nós lemos na Bíblia e a gente fala: nossa, mas como assim eles deixaram Deus? Nossa, Deus já tinha falado tantas vezes, era tão claro. E como que deixaram o Senhor? Mas em nossos dias, quantas vezes deixamos o nosso Deus? Quantas vezes, como povo de Deus, como povo remanescente, como povo adventista, nós conhecemos e fazemos diferente? Isso é uma maneira de ir adorando outro Deus. Tudo que toma o lugar de Deus, o amor, o apreço, é uma quebra do mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Tudo que tira Deus desse trono, do primeiro lugar na nossa vida. E diz aqui que nós temos então os deuses modernos deste mundo. É muito triste ver como muitos vivem ou escolhem viver numa concepção errada de Deus. Satanás, ele sempre foi tentando mudar a concepção de Deus. Percebem que ali no Éden, Deus ele dá uma ordem para Adão e Eva. Só o que acontece? Satanás chega, Deus deu uma visão de abundância ali no Éden. Deus chega e diz assim para Eva e Adão: vocês podem comer de tudo que está no jardim. Essa é a visão de abundância, eles tinham liberdade. Deus só deu uma restrição, menos essa. Aí Satanás chega e já dá uma visão de Deus restritiva. Já vai mudando ali, lançando na cabeça de Adão e Eva uma concepção errada de Deus. E aí ele começa dizendo assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer aqui das árvores? Uma visão restritiva, querendo mostrar para eles uma ideia de um Deus que prende, que não dá liberdade. E aí Eva responde, né? Não, Deus disse que de tudo a gente pode comer, menos dessa. E aí a história começa. Por que eu lembrei disso? Porque muitos hoje
vivem achando que o lado de Deus, o lado que a Bíblia ensina, o caminho que a Bíblia ensina a seguir, é um caminho de restrição, de regras, de não pode, e é um caminho de tristeza. Para todo mundo, chega o momento de escolher. Que caminho seguir? Mas eu quero te dizer que fora da palavra de Deus não há caminho de vida. Só há caminho de morte. Chegou um momento ali em Israel que Elias se sentiu muito só e Deus dá uma missão e ele sobe lá no Monte Carmelo. E ele faz a seguinte pergunta: vocês precisam escolher a quem querem servir. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Mas não fiquem cocheando em dois pensamentos. E nessa manhã Deus nos mostra, nós precisamos escolher nesse cenário de idolatria de que lado vamos ficar. Para todo mundo vai aparecer dois caminhos. Na verdade já tem, todos nós temos que escolher a cada momento. Ao você acordar, você precisou escolher assistir o culto, estudar a Bíblia, porque você tinha outras opções. A cada momento vamos escolhendo. Então todos têm que escolher um dos caminhos. Mas sabe o que é triste? Sabe o que acontece? Que é como se Satanás tivesse mudado a plaquinha. O caminho da vida, que é o caminho que Deus mostra e ensina, é como se Satanás tivesse colocado assim na mente das pessoas que o caminho da vida é o caminho da morte, da restrição, da vida ruim. E o caminho que Deus fala que vai levar para a destruição, para a morte, ele colocou como caminho de felicidade, de vida. O inimigo conseguiu ir mudando de uma forma geral na sociedade esse conceito do que é a vida com Deus, do que é a vida cristã. Quero te dizer que Deus tem um plano da felicidade para nós. Esse plano é imutável e nós encontramos na palavra de Deus. Mas também eu quero dizer que Satanás tem um plano, um pacote, um plano B. Que se nós não escolhermos o plano de Deus, Satanás automaticamente vai colocando o plano dele em ação para a nossa vida. Queria abrir com você Jeremias 21. Olha o próprio Deus dizendo sobre esses dois caminhos. Jeremias 21, 8. Vamos ver o que é que o Senhor diz aqui em Jeremias 21, 8. Diz assim, 21, 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. É a própria Bíblia dizendo, todos têm que escolher. E no livro nós vimos hoje que é uma decisão que vai chegar para cada alma. Cada ser humano precisa escolher qual caminho quer seguir. Assim como ali no meio de Israel, todos tiveram que escolher de que lado ficar. Ninguém ficou neutro. Ou era do lado de Acabe e Jezabel, ou estava junto com Elias. Veja o que diz Provérbios. Olha aí Deus falando sobre Provérbios. Provérbios, está aí no slide, né? Capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Diz assim, Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há caminho que parece direito, que parece que vai dar certo. Às vezes parece que Satanás está prosperando. Não parece? Às vezes parece que o errado virou o certo. Sente isso? Pensa aí na sociedade, eu queria que você pensasse. Pensa nas coisas que há um tempo atrás era meio que um consenso, as pessoas tinham como uma repulsa, é errado, mas que hoje em dia se tornou normal. Eu lembro que
Quando eu era menorzinha, né, criança, falar em drogas era uma coisa assim, uau, fulano usa droga. Mas hoje em dia, há até propostas de liberação de drogas. Antes, você vê alguém que queria mudar de sexo, era uau. Você ficava, fulano age assim, é homossexual. Mas hoje em dia é normal. Você não sabe mais como falar. Porque você fica, é homem ou é mulher? A dúvida. A nossa sociedade, ela está cada dia indo de mal a pior. O errado cada vez está aparecendo certo. Mas por mais duro que seja falar isso, Deus tem uma maneira correta. Deus tem uma maneira correta para casar. E fora disso é pecado. Deus tem uma maneira correta para namorar e fora disso é pecado. Deus te fez homem e mulher e fora disso é pecado. Nós vamos precisar escolher a cada dia de que lado vamos ficar. Ainda que pareça que o lado de Acabe e Jezabel esteja prosperando. E pensando sobre isso de caminho, o livro trouxe algo muito interessante. Eu queria que você abrisse no parágrafo que começa assim. No meu livro, nessa edição aqui da capa Bordeaux, é a página 184. Olha o que Deus está nos dizendo aqui, ó. Está escrito isso. Assim o mundo tornar-se-á meu. Ache esse parágrafo aí. Assim o mundo tornar-se-á meu. Satanás, em todas as eras, ele vai buscando apagar a memória de Deus da terra. Ele vai buscando apagar a concepção correta, a visão correta de Deus. Desde o início, ele queria que o mundo fosse dele. E aí, quando Adão e Eva pecam, eles entregam esse governo nas mãos de Satanás. E ele se intitula o príncipe desse mundo. E olha o que diz aqui. Assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra e o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia, pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário. Eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Isso aqui Ellen White descreve o próprio inimigo falando, o próprio Satanás falando. Eu fui trabalhando a questão da sociedade e dos pecados atuais para chegar nesse ponto que nós lemos. Sabe, além de tudo isso que nós já falamos, vai chegar um momento que cada um tem que decidir a respeito de um mandamento. Nós temos que decidir qual Deus vamos seguir. E dentre esses mandamentos, o quarto será o ponto decisivo na hora final da história da Terra. Na hora final do grande conflito. Lembra que eu falei que Satanás quer apagar a memória de Deus da Terra? E ele usa o sábado para fazer isso. É bem verdade que se desde o início todos tivessem guardado e lembrado do quarto mandamento da lei de Deus, não haveria um ateu na terra. É o que está escrito. Mas as pessoas têm se desviado e têm caído nos engodos, nas artimanhas de Satanás. E vai chegar um momento que todos nós teremos que escolher. Mas sabe o que é triste? É que diz aqui que muitos vão escolher pelo lado do caminho da morte. Por quê? Porque terão medo de faltar comida, de faltar vestuário. Por isso que esse é o tempo de sofrermos pelo que é certo.
de nos ajoelharmos e de clamarmos na presença de Deus. Esse é o tempo de consagração. Esse é o tempo de pedir a Deus que nos dê o mesmo espírito de Elias. Esse é o tempo de pedir a Deus que nos dê firmeza e fortaleza para ver o mundo cair, fazer errado e permanecer fazendo o certo. Ache o parágrafo, mas como é esta lei? Olha isso, esse é o último parágrafo que nós vamos ler no estudo dessa manhã. Mas eu não poderia encerrar esse estudo sem ler isso com você. Olha que fantástico que o Senhor Deus nos revelou. Mas como é esta lei desrespeitada? Vede o mundo hoje em aberta rebelião contra Deus. Esta é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo, de insinceridade, de orgulho e de apostasia. Essa é a situação em que estamos inseridos. Este é o cenário que nós estamos vivendo. E Deus diz assim, ó, os homens negligenciam a Bíblia e odeiam o quê? A mentira? Não, é a verdade. Odeiam a verdade. Jesus vê sua lei rejeitada, seu amor desprezado, seus embaixadores tratados com indiferença. Ele tem falado por intermédio de suas misericórdias, mas estas não têm sido reconhecidas. Deus fala, Deus envia juízos, mas muitos não reconhecem. E diz aqui, o santuário da alma tem se tornado lugar de não santificado intercâmbio. No santuário da alma tem entrado o quê? Egoísmo, inveja, orgulho, malícia, tudo aí é acariciado. E o texto continua a dizer, e eu sei que depois você vai tirar um tempinho aí, se você não conseguiu ler todo, eu queria que você lesse isso. É tão triste ver, né, esse cenário, essa situação, mas ao mesmo tempo é animador, porque como povo de Deus nós sabemos que o conflito está chegando ao fim. O conflito está chegando ao fim. Nessa manhã, com a vida de Elias, a gente aprende uma coisa. Deus nunca vai deixar ser apagada a luz em Israel. Amém? Deus nunca vai deixar que na terra fique sem o seu remanescente. E quer uma prova disso? Ali no reinado de Jezabel e Acabe, Elias, ele se portou, defendeu a verdade de Deus, e Elias, na cabeça dele, ele era o único, ele era o remanescente e o único do único. Em um momento ele chega para Deus e fala assim, Senhor, só eu fiquei, quem sabe você sinta muita dificuldade na faculdade porque você sente que você é sozinho para fazer o certo. Quem sabe você como criança, você já enfrenta os seus conflitos na escola, no meio das amizades, porque você é o único a fazer o certo. No meio das amizades, quem sabe você seja o único a namorar do jeito certo. A guardar-se em pureza, enquanto muitos já. Quando Elias se achava só, olha o que Deus diz para ele. Chegou um momento, ele chegou para Deus e falou assim, Senhor... Isso é a tradução de Paula, viu? Senhor, eu tô sozinho nesse reinado, nesse mundo. Ninguém mais quer saber do Senhor. Tá todo mundo fazendo errado, todos perdidos. Jezabel e Acabe são uns demônios. E Senhor, eu tô sozinho. E Deus fala assim para Elias, Elias, deixa eu te dar a visão correta das coisas. E sabe qual que é o nosso problema? A visão errada de fatos verdadeiros. A visão errada de fatos verdadeiros. E muitos caem em depressão por conta disso. E aí, Deus fala para Elias, Elias, você não está só não. Você pensa que está só, porque você não está vendo os outros. Mas eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Amém? Eu quero te dizer que você não está só fazendo certo, lutando pelas coisas de Deus.
Nós não estamos sozinhos como escola missionária, lutando para fazer a vontade de Deus. Deus tem muitos outros fiéis que nós não podemos ver ainda, mas que Ele deixou conservado nesse mundo apóstata. O planeta inteiro está indo para o mesmo curso. Todos terão que decidir se ficarão com o sinal de Deus ou o sinal da besta. Ninguém vai poder ficar neutro. Todos terão que decidir. Mas eu quero te convidar em nome de Jesus a escolher o certo, ainda que seja o lado mais difícil. Eu queria nessa manhã dizer, não tenha medo de passar fome ou de sofrer necessidade, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não tenha medo de fazer o certo quando todos fazem o errado. Não tenha medo de subir ao Monte Carmelo se preciso for e defender a verdade de Deus, ainda que você seja o único. Não tenha medo de morrer pela verdade do Senhor. Hoje o Senhor precisa de homens e mulheres que tenham e sejam guiados pelo mesmo Espírito Santo que guiou Elias. E eu quero te perguntar, você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor, ao olhar para a terra, Ele veja na Paula uma luz. Na sua vida, uma luz, uma tocha acesa. Quando Deus olhar para a terra, Ele veja que na escola de profetas há uma luz, uma tocha acesa pelo que é certo. Vamos orar, pedindo ao Senhor que realize essa obra em nossa vida. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. É verdade que a maldade, o pecado, a idolatria tem se alastrado, Senhor. E nós vivemos em uma época tão apóstata quanto foi a época em que Elias viveu. E nós queremos pedir, rogar ao céu, que em nome de Jesus o Senhor faça a sua obra em nosso coração, em nossa vida, Senhor. Nos ajude, Pai, a tirarmos as misérias, Pai, os pecados que são conhecidos. Nos ajude a nos afastarmos de tudo aquilo que te entristece. Nos prepara nesse tempo, Pai, enquanto é tempo de graça, de preparação, para que nós possamos permanecer fiéis até o fim, ainda que tenhamos que morrer pela Tua causa. Nos dê um espírito reto, um coração, Senhor, que siga o Teu assim, diz o Senhor, ainda que todos façam errado. Fortalece cada família que tem lutado para viver a Tua verdade, fazer a Tua vontade. Fortalece, Senhor, a nossa igreja de forma mundial, para que sejamos a luz que o Senhor quer que sejamos. Que o Senhor abençoe o Teu remanescente em toda a terra, Pai. E que muitos corações sejam direcionados para guardar o Teu santo sábado. Em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado com o estudo de hoje? Eu sei que mais famílias podem ser abençoadas. Compartilhe esse estudo e te esperamos amanhã. Um bom dia.